Bom, tô sentado aqui já, tranquilo, né, pra gente dar uma relaxada. O pessoal já tá me sacaneando ali que eu tô nervoso de novo, que eu tô brigando com a prefeitura. Eu não tô brigando com ninguém da prefeitura, gente. Entenda o seguinte, eu quero minha cidade crescendo, quero minha cidade caminhando corretamente, né? E caminhar corretamente com velhas práticas a gente não vai conseguir, né? Tem que mudar as práticas também para poder fazer as mudanças que a gente precisa. Com relação à matéria lá do folgado, Alex, se tiver o folgado aí de novo, bota o folgado de novo, por favor. Tá todo mundo rindo, achando graça. Eu não tenho graça nenhuma. Você deve ter acompanhado comigo aí que no momento em que o repórter Marcelo Medeiros fazia lá a passagem da matéria, né, o encerramento da matéria, falando sobre o abuso das pessoas, né, o abuso das pessoas em colocar lixo. Olha aí, eu vou até pedir para o pastor ver, né? Então, Marcelo, volta um pouquinho aí, por favor, Rodrigo, rapidinho, isso. Vou mostrar aqui para o pastor está aqui do lado comigo, vou perguntar a ele sobre isso, né? Tá lá o Marcelo falando, pastor, que é um... E me vem o cara atrás, olha lá, ó o folgado, tá vindo atrás com o carrinho de mão, ó, aí vem o folgado. O repórter Marcelo está falando, olha, a população não pode jogar entulho aqui, porque isso aqui não é lugar para jogar entulho. O cara tá nem aí para câmera, para repórter, no meio da passagem do Marcelo, vai lá e despeja entulho na beira da rua, na beira do rio, né, mostrando que não está nem aí mesmo, né? Amigos da Secretaria de Meio Ambiente, 1.000zinho está garantido, né? Que a multa é de R$1.000. É muita cara de pau, né? Bom dia, minha gente. Mas não tem como não ficar revoltado. Não tem como. Mas é a impunidade, o que a impunidade faz com o ser humano. O camarada, ele entra num processo de cauterização da mente, que aquilo ali para ele é como nada. Eu vou dizer que talvez ele não fez nem provocando, ele fez mesmo, porque é natural. É natural. Eu vou lá naturalmente, jogo o mesmo lixo. É normal, todo mundo faz. É a ideia de que todo mundo faz, então que se dane. Eu farei também. Né? A prefeitura que se vire aí. A culpa é dela. Meu Deus do céu, é complicado, né, gente? Mas o nosso assunto hoje é um pouco mais complicado que isso, evidentemente, né? Pedi até ao pastor para que falasse um pouco sobre isso, porque naturalmente, como mexe com os jovens, né, como é o responsável pela juventude na sua igreja, como tem esse trato direto com a juventude, com certeza já passou por situações muito parecidas com essa, ou já viu angústias muito parecidas como essa. O caso da jovem adolescente, né, que desabafou aí nas redes sociais, um caso de violência sexual, se expôs, teve muita coragem para mostrar e acabou mobilizando um movimento que a gente não sabe até onde vai, mas com certeza vai chegar em algum lugar e com certeza vai mostrar algo muito ruim que fica às vezes escondido na nossa sociedade, que são esses comportamentos, né, completamente antissociais, psicopatas mesmo, né, que a gente precisa inclusive expor. Mas algo que a gente precisa ressaltar aqui, pastor, é a questão da coragem dessa adolescente, né? Ir a uma rede social, expor a sua angústia, o seu medo, né, expor a sua revolta pela justiça e pela polícia não ter feito nada no período de um ano, né? Como é que você analisa essa coragem? Foi uma dessas tentativas do ser humano de se agarrar à sobrevivência? Como é que você analisa essa coragem? Você vê que ela é a menina que disse que até tentou suicídio, que o tal camarada foi o que provocou, o culpado por ela ter uma tentativa de suicídio. Agora a questão é o seguinte, uma vez você falando aí sobre essa questão de ouvir falar, ou pessoas virem falar comigo, eu me lembro de uma pessoa que chegou para mim uma vez e disse o seguinte: eu tenho medo de falar determinadas coisas, e determinadas coisas que estão aqui dentro da minha alma, as dores que estão na minha alma. E eu disse, mas por quê? Qual é a grande questão? Qual é a dificuldade? Até porque a cura vem pela fala mesmo. Quando você joga isso tudo para fora, você consegue jogar toda aquela dor e você consegue tratar daquela dor de uma maneira diferenciada. Ela vai olhando para você e você olha para ela, ela ganha forma. Não foi exatamente isso que a menina disse. Ela disse, eu tenho medo de falar e aquilo ganhar forma diante de mim e eu ter que lidar com aquilo que ganhou forma. Eu creio que uma das dores maiores e uma das grandes dificuldades são chamadas doenças psicossomáticas. A questão de que não é só problema físico, é uma questão de dor da alma, de doença da alma. E ela chegar a uma situação como essa, de expor em rede social a dor dela, é porque chegou no nível hard, lá em cima, ela não sabia mais o que fazer. E é como sim, um grito pela sobrevivência. Dizer o seguinte, é o último tiro que eu estou dando para ver se alguém acorda e me diz que há uma esperança. Há uma possibilidade
de fato eu entender que alguém está olhando por mim, que alguém vai fazer alguma coisa. É o senso de desespero, porque você olha para todos os lados e por mais que você tenha cuidado dentro de casa, que eu não acho que ela não tenha cuidado dentro de casa, depois de olhar e abrir o coração à sua mãe ou aos seus parentes, mas do mesmo jeito ela olhar para essa sociedade, para esse indivíduo que há e está de um lado para o outro, é impune, e ela perceber que as dores dela não são levadas em conta. Ninguém olhou para ela com olhar de cuidado, ninguém olhou para ela para olhar de carinho. Aí eu lembro de um texto que está lá em Mateus, que Jesus, quando Mateus fala sobre a profecia de Isaías lá atrás, vai dizer o seguinte: ele não veio para esmagar a cana quebrada e nem para apagar o pavio que fumega. Sabe o que ele quer dizer com isso, minha gente, para a gente? Quer dizer que Jesus não veio para pegar aquela cana que já estava lá, cheio de rachaduras. Ele não veio para ir lá e pisar naquilo dali e dizer o seguinte: eu vim aqui agora, você já está destruído, eu vim destruir mais um pouco. Às vezes o cenário que a gente tem, ou a construção que a gente tem acerca de Deus, vem a ser uma construção a respeito de um pai déspota que no dia a dia é punidor, que atrapalhou a gente a entender quem era Deus, ou uma mãe que teve um descaso profundo em relação àquilo que eu falava, ou em relação às minhas dores. Então o aspecto laboratório que é a família faz a gente encarar a sociedade de uma maneira muito mais ampla. Por isso que a gente acredita na família, acredita que família deve ser sim reestruturada, deve ser considerada, deve ser um ambiente de laboratório, de construção para esses pequenos, para esses adolescentes, para esses jovens que estão sem estrutura nenhuma, que não conseguem se apegar em absolutamente nada. Então quando você pega e você vê que pessoas como essas transfiguram a pessoa de Jesus, de Deus, e eu não tenho como mais me apegar a Deus, porque será que Deus também não é um déspota? Será que Deus também não é aquele que está marionetando as minhas vontades? Ou será que Deus realmente se importa com as minhas dores, se importa com o meu sofrimento? E aí o texto vai dizer: ele não esmaga a cana quebrada. Ele olha para aquela cana quebrada, que ninguém mais acredita nela, que ninguém mais dá crédito para ela, que a maioria das pessoas chega e, desculpe o termo, mas chuta cachorro morto, gente que está na sarjeta, e ao invés de ter alguém que o levante, diz assim: que fique por aí mesmo, que esse camarada seja mais ainda destruído, pega a ferida do camarada e pega um bambu e costura, ou melhor, cutuca aquela ferida daquele indivíduo, mas não percebe as dores do outro, não percebe a dificuldade do outro, não percebe aquilo que o outro está passando. E aí o texto ainda vai dizer que ele não apaga a chama que fumega. Quer dizer o seguinte: aquilo que ainda tem uma pontinha de esperança, que você se agarra naquela pontinha de esperança, ele não vem para soprar e apagar aquilo, ele vem dizer o seguinte: eu vim aqui para encandecer mais isso, para você ter mais esperança. Por isso, Anderson, quando a Bíblia fala assim: se alguém chegar para você e disser ande 1 milha, ande 2 com essa pessoa. Se alguém pedir a túnica para você, Jesus diz isso, dá a ele a capa também. Aí as pessoas vão dizer: mas parece que a gente é bobo agora, capacho dos outros. Mas não é isso não. O que Jesus está dizendo é: leia nas entrelinhas daquilo que lhe foi pedido. Olhe para aquela pessoa e perceba além daquilo que foi solicitado. Ela não está pedindo apenas aquilo, né? Não é. Coisas como aconteceram com essa menina, e o clamor dela é um clamor do tipo: leiam nas entrelinhas e vejam quanto eu estou oprimida, doída, machucada, e parece que ninguém está olhando para isso. O Ministério Público não está olhando para isso, a polícia não está olhando para isso, a sociedade não está olhando para isso, enquanto o camarada que fez o que fez anda de um lado para o outro, impune, e diante disso, e continua fazendo, porque as denúncias vieram uma após a outra. Então, ou seja, ou é uma grande teoria da conspiração, que o camarada diz sofrer, ou uma grande teoria da conspiração que ele está sofrendo, ou isso tudo é verdade e a gente está de braços cruzados diante dessa realidade. Agora, quantos abusos ocorrem ou são submetidas mulheres no dia a dia? Quantos abusos que começa dentro do abuso moral dentro de casa, onde fala que você não vale nada e você, acuada, fica quieta. Então tá bom, não estou valendo nada mesmo. Só que aquele abuso ele vai se estendendo daqui a pouco para um abuso que é um abuso constante, para virar um abuso físico, daqui a pouco para viver um abuso completamente da indiferença e da alienação. Então, gente,
toma uma posição em referência às dores do outro e olha olho no olho, ou a gente aprende a ler as entrelinhas do que nos foi solicitado, e só ler nas entrelinhas quem demanda preocupação, cuidado, quem está ali na escuta, e numa escuta que é uma escuta que é recorrente, não uma escuta do tipo, ouvi falar e estou indo embora, é uma escuta recorrente. A Bíblia vai dizer que nós somos despenseiros do amor de Deus. Despenseiro é o camarada que cuida da dispensa, é o administrador de recursos. Mas deixa eu fazer um trocadilho. Tem gente que põe um izinho e se torna dispenseiro, ao invés de despenseiro. Ele dispensa a pessoa. Você chega para mim e diz o seguinte: olha só, eu estou passando por uma grande dificuldade. Ele diz, pô, mas eu também. Segue a vida, vamos lá, você vai conseguir, você consegue. Esquece a pessoa. Ou quando a pessoa chega e diz o seguinte: eu estou passando por um grande problema lá em casa, eu não tenho nem comida dentro de casa. Aí um camarada revestido de uma religiosidade chega e diz o seguinte: eu vou orar por você. Só que o camarada está com fome, ele está precisando de alguém que vá lá e pegue recursos. A questão é, como despenseiros, eu devo ir até essa dispensa da vida e entender que eu tenho recursos, e não só recursos financeiros, mas emocionais, espirituais, para aquela pessoa naquele momento, entendendo o outro como extensão de mim. Eu vou até lá, pego na dispensa e digo: está aqui o que você precisa. Camaradas dentro de casa, que a mulher chega e diz: me ajuda com as crianças, está muito difícil, as crianças não estão conseguindo obedecer mais, não me obedecem mais, e o camarada está vendo um jogo de futebol, fica vendo um jogo de futebol e não está nem aí para aquilo que foi questionado, abstraiu, é uma questão de indiferença. Não tem mais tato, não tem mais contato, não tem pele na pele, não tem olho no olho, não tem a questão de entender que sim, o olho, o olhar de uma pessoa é a janela da alma. Se você se deter no olhar de uma pessoa, você vai ver além daquilo que ela quer colocar como está ali na superfície, você vai na essência, você comunica as dores da outra pessoa. E é para isso que a gente vive, é para comunicar dores, para assessorar as dores, para viver a dor do outro, é isso. Tanto agora, é isso, pastor, que é isso que a gente precisa viver. Tem um fato envolvendo essa questão das violências sexuais, principalmente contra as mulheres, que é realmente muito difícil até da gente conseguir lidar. Primeiro que, evidentemente, para a mulher, tornar isso público é uma violência, sim, né? É uma violência mesmo, é algo que ela precisa superar, uma violência contra ela mesma, né? Mais até do que a própria violência sexual, porque expor isso é muito difícil. E depois, né, isso que o pastor falou, às vezes essa mulher, ela dá alguns sinais, e por isso que a família é tão importante, por isso que os amigos são tão importantes, porque às vezes essa mulher, ela não tem condições de fazer essa comunicação dentro da família, por questões culturais, por questões, né, éticas mesmo, ela não quer falar isso para a mãe, não quer falar isso para o pai, ela não quer falar isso para o irmão, mas de repente o amigo de trabalho, o amigo de faculdade, o amigo de colégio, ela se sente livre para falar. Então, você que é amigo, né, você que tem convívio com as pessoas na faculdade, no trabalho, esteja atento a esses sinais, né? Esteja atento a esses sinais, porque é muito difícil você, né, cobrar da mulher essa postura. Não tem como, isso é doído, cara. Já sofreu uma violência, já está fragilizada e ainda ter que se expor é necessário? Porque senão... Se não tiver essa exposição, como as nossas autoridades vão agir? Estou falando que as nossas autoridades são perfeitas? Muito longe disso. Esse caso especificamente, a denúncia foi feita e nada foi feito, né? Então, a gente precisa ter essa imagem também. Mas precisa fazer, né? Precisa falar, até para a gente curar a alma. É verdade. Né? A questão de que você, quando fala... E aí a grande complicação, como você falou, a complicação da vergonha ou do sofrimento duplicado, do julgamento, tudo isso. Mas quando você fala, aquilo dali toma forma e você vai ter que lidar com aquilo dali que tomou forma. E aí que está a grande questão. Se você não tem uma companhia do seu lado, você não consegue sozinho lidar com aquilo que tomou forma diante dos seus olhos. Aquele demônio, e entenda demônio não como uma entidade, mas um demônio que se personificou porque você falou, e a personificação daquele demônio que está ali na sua frente, agora você vai ter que lidar olho no olho com aquilo, cara a cara com aquilo dali. E para você vencer aquilo dali, você não consegue sozinho, porque você já está frustrado, já está comido de força, e você precisa de gente do teu lado. Por isso, como Anderson disse, você
que está do lado de uma pessoa, leia as entrelinhas, olhe olho no olho, perceba aquilo dali. Não existe religião se essa religião não ligar só você com Deus, mas ligar você com a outra pessoa. Verdade. Tanto é que o apóstolo Tiago vai dizer o que para a gente? A religião pura e verdadeira, ele não coloca um nome determinado de denominação ou de uma religião específica. Ele vai dizer, cuidar do órfão e da viúva, ou seja, daqueles que são necessitados. Foi isso que Jesus fez. Ele se moveu de íntima compaixão, olhou pessoas nas suas dores e disse, eu não vim pisar você, como os religiosos que dizem, o que você está vivendo? Mas isso é maldição, é castigo divino. Então o texto está dizendo, eu não vim pisar a cana quebrada. Eu vim aqui para restaurar as dores, sarar as feridas. Eu não vim aqui para pegar, tal como a mulher adúltera, que foi jogada no meio daqueles camaradas que queriam julgá-la e apedrejá-la. Eu não vim chegar para essa mulher e dizer, é isso mesmo, você merece uma pedra, até uma pedra maior do que essa. Eu vim restaurar a dignidade. Jesus diz isso. E ele coloca isso para a gente. Ele veio restaurar dignidade. Ele veio trazer reformulações. Ele vai trazer vida na vida da gente. Consequentemente, assim, depende que eu e você queramos ser extensão para o sofrimento da outra pessoa, que a gente receba e que a gente se comprometa com o ardor desse clamor, dessa menina e de tantas outras meninas e mulheres que sofrem com isso, que você possa ter gente que ombreie com você, que esteja do seu lado, para você comunicar as suas dores. Aprenda a ler as entrelinhas. Exatamente. É fácil? Não é, mas tem que aprender. Demanda tempo. Amigo, muito obrigado. Obrigado, meu irmão. Obrigado mais você. Uma vez. Sempre muito importante a gente ter esse olhar, né? Aliás, com um problema como esse. Lembrando que o nosso jornalismo segue acompanhando o caso, né? Eu sei que tem muita gente, muitas famílias preocupadas aí com os desdobramentos. Fiquem tranquilos, a polícia está trabalhando, o Ministério Público está trabalhando e a gente está aqui acompanhando, né? Como eu disse na abertura do programa, eu não julgo ninguém, nem investigo nada. A gente aqui torna os fatos públicos através do nosso trabalho jornalístico. E jornalista também não faz julgamento de ninguém, nem faz investigação policial. Isso é com a polícia, com o Ministério Público e com a Justiça. A gente vai publicizar esses fatos e acontecimentos e dar apoio, né, caso a família precise, caso o próprio acusado precise de fala, né? A gente agradece a sua participação ao longo do programa de hoje, né? Muito bacana mesmo, muitas participações pelas redes sociais, mais uma vez, muito obrigado. Amanhã tem mais, se Deus quiser, eu tenho certeza que Ele quer e eu espero contar, é claro, com a sua presença e participação. Um beijo grande e até a próxima. Jornal Diário na TV. Oferecimento: Hospital São José. Tudo pela vida.